Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, nesse oitavo encontro do nosso curso, nós estamos lidando com a técnica da dinâmica molecular e na aula de hoje, nesse encontro de hoje, a gente vai realizar a nossa primeira simulação envolvendo essa técnica. Para isso, a gente vai usar o software LAMMPS, né, que, como eu falei no encontro passado, era necessário que você instalasse seu computador. Se você fez isso no Windows, ok, nenhum problema. Se você fez isso no Linux, no Ubuntu, ok também, né? Geralmente o pessoal que lida com esses programas de dinâmica molecular estão mais acostumados a realizar as simulações no Linux pela robustez desse sistema operacional para esse tipo de aplicação, mas não tem problema nenhum realizar no Windows, tá? Então beleza. Só uma rápida revisão das coisas que a gente viu no encontro passado. Qualquer dificuldade vocês me falem, né? Se a imagem cortar, coisas desse tipo. Então, lembrando que na aula passada, nesses 6 tópicos, a gente foi varrendo algumas ideias ligadas à técnica da dinâmica molecular. Pegando ali a ideia básica do qual a intenção da técnica, lembra? Resolver as equações do movimento para um sistema de partículas que interagem pela ação de potenciais pré-definidos, potenciais de interação pré-definidos. A gente viu os softwares que a gente vai usar para simulação, né? Basicamente uma lista deles. A gente pensou um pouquinho na questão das simulações de espécies monoatômicas, em resumo, definindo o hamiltoniano para espécies monoatômicas, onde basicamente a gente tem as contribuições cinéticas e as interações entre essas partículas diatômicas estabelecidas na forma de interação de pares. Além disso, a gente viu a necessidade e algumas características relacionadas à definição de condições iniciais relacionadas, por exemplo, às velocidades ou às quantidades de movimento dessas partículas, onde a gente já pode usar a priori a distribuição de Boltzmann para associar, né, uma determinada temperatura, pelo menos no início da simulação. E também a questão de como estabelecer a organização inicial das partículas dentro da caixa de simulação. Então a gente viu que poderia ser estruturado na forma de uma malha regular ou aleatoriamente distribuído, tomando cuidado para não haver superposição, o que geraria energias de interação muito altas no início da simulação, podendo ocasionar problemas. Mas, logicamente, isso pode estar relacionado com o tipo de sistema que você quer simular também. No quinto tópico, a gente falou um pouquinho sobre as forças, o cálculo de forças de interação. A gente percorreu alguns modelos de potencial de interação e, obviamente, a gente viu como que eles estão associados aos cálculos das forças. E, por fim, a gente pensou um pouquinho nos métodos de integração das equações do movimento, uma ênfase mais ligada aos métodos numéricos, ou seja, as estratégias computacionais utilizadas para resolver as equações diferenciais ordinárias relacionadas aí ao movimento de cada uma das N moléculas constituintes, em partículas constituintes do meu sistema. Então pensamos um pouquinho, destacando o método de Verlet modificado, né, que é um dos métodos mais empregados nos softwares de simulação e que tem algumas características que facilitam a reprodutibilidade da condição termodinâmica nessas simulações microscópicas. Dentre uma dessas características, a gente pode mencionar o fato desse algoritmo fazer parte de um conjunto de algoritmos chamados algoritmos simpléticos. Dentre uma das propriedades desses algoritmos, ele está relacionado à conservação de energia dentro dessa dinâmica, algo que nos interessa, porque a gente está simulando nesse momento, ou vai começar a simular, o ensemble NVE, o ensemble microcanônico, onde justamente a energia é mantida nas simulações. Tá? Então, isso é um brevíssimo resumo do que a gente viu no encontro passado. E para agora, nesse momento,
também uma rápida passagem sobre o cálculo de propriedades, tá? Como é que a gente extrai propriedades muito diretas ali dessas simulações de dinâmica molecular, já pensando em coisas futuras que a gente vai brincando com essas simulaçõezinhas bem básicas que a gente vai construir na aula de hoje. Bom, então, para o cálculo de propriedades, a gente pode listar 3 que nos interessam de maneira especial nesse momento. Uma delas é a... Opa! Desculpem aqui. A temperatura configuracional. Tá? Essa propriedade, que não tem um correlato termodinâmico imediato, ela é uma propriedade das simulações computacionais. O que ela é, na verdade? Veja a expressão dela, que é esse tauzinho minúsculo. Ela é definida como 2/3 de K sobre N vezes constante de Boltzmann. Se você tem uma memória rápida, você vai lembrar que se a gente muda a ordem desses termos, você veria que essa temperatura ela está associada à energia cinética do meu sistema. Então é como se fosse uma temperatura instantânea. Formalmente a gente não pode falar temperatura, porque a temperatura ela é uma grandeza termodinâmica. Então ela já é um olhar macroscópico do meu sistema. Né? Do ponto de vista microscópico, eu tenho moléculas viajando e interagindo. Né? Então aqui, na verdade, é uma associação artificial que a gente faz, mapeando algo que a gente vai chamar de temperatura configuracional, ligando essa propriedade à energia cinética do sistema instantânea. Tá? E aí, bom, essa energia cinética a gente vai calcular a partir das quantidades de movimento de todas as partículas presentes. Então, isso é algo que eu vou mapeando ali ao longo de toda a simulação. Naturalmente, tá? A temperatura de fato vai ser a média desse processo. Então, eu vou ter a média dessa temperatura configuracional ou, de outra maneira, né, uma forma de se calcular a temperatura é a partir da média da energia cinética do sistema. Tá? Então, isso traduz de maneira bem imediata o sentido para nós do que é temperatura em nível microscópico. É uma grandeza que mapeia a energia cinética média do teu sistema. Tá? Então, como é que você vai fazer essa média? Bom, pela hipótese ergódica que a gente viu lá atrás, a gente pode escolher 2 caminhos. A gente faz uma média sobre o ensemble ou faz uma média temporal. Aqui, e é o que é comum nas simulações de dinâmica molecular, a gente usa essa evolução no tempo das partículas para fazer uma média sobre o ensemble. Tá? Então, o que isso significa na prática? Que eu vou permitir o meu sistema evoluir dentro de uma dinâmica onde a energia se conserva, o volume se conserva, o número de partículas é mantido, e vou mapeando essa energia cinética ao longo do tempo, coletando valores, colecionando valores. Depois eu vou pegar esse conjunto de valores que representa o passeio, né, do meu sistema no espaço de fases e vou fazer a média dessa propriedade para calcular a temperatura. Tá? Então, com isso, a gente liga o mundo micro ao mundo macro. Né? A partir de médias, daí até o próprio nome termodinâmica estatística, ou seja, a gente traz o ferramental da estatística para analisar o comportamento microscópico dos sistemas e, com isso, mapear o comportamento termodinâmico macroscópico. Outra propriedade também bastante imediata e de interesse é a pressão. Então, a pressão leva em consideração uma componente, vamos dizer assim, cinética ou ideal, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que está ligado diretamente à parte de temperatura do meu sistema. Tá? Então, vocês relembrem como que esse pedaço aqui da pressão está ligado com PV igual a nRT, né? A nossa tradicional equação de Clapeyron, mas também uma contribuição que leva em conta as forças que atuam sobre as partículas do teu sistema. Tá? Nesse sentido, um outro detalhe
que talvez vocês possam estar pensando, eu marquei aqui esse 3 com a intenção de não me esquecer de falar para vocês de um detalhe. Esse 3 aqui, se vocês folharem alguns livros de dinâmica molecular ou de termodinâmica estatística e tal, vocês vão ver um D ao invés de 3 aqui. Porque esse D, na verdade, ele estaria ligado à dimensão do sistema. Então, imagina, por exemplo, uma folha de grafeno, né, onde você tem ali aquele sistema de carbonos na forma de lâminas, né, onde você consegue, usando as noções de termodinâmica, calcular uma temperatura para uma determinada folha. Né? Como é que eu faria isso? Bom, eu reduziria a dimensão do sistema a uma dimensão, a um problema bidimensional. Então, assim, a gente foi construindo as nossas relações da termodinâmica estatística pensando nos casos mais comuns que nos interessam, que são sistemas 3D. Mas é lógico que a gente precisa pensar em como que é a dinâmica do sistema. Às vezes nos interessa uma dinâmica bidimensional, às vezes nos interessa uma dinâmica unidimensional. E para isso a gente vai poder determinar grandezas, definir grandezas, usando o ferramental da termodinâmica estatística, que por analogia vai ter o nome de temperatura, que por analogia vai ter o nome de pressão. Mas nos casos mais diretamente ligados aos nossos interesses, a gente pensa num sistema tridimensional, tá? Então guardem essa informaçãozinha na cabeça, porque às vezes na leitura de um artigo, de um trabalho, pode passar uma noção dessa, o cara está definindo uma temperatura de forma diferente, mas o que ele está fazendo na verdade é o mapeamento das energias cinéticas, considerando determinados fatores para um determinado sistema. Então, esse ponto que eu queria destacar para não ficar fora dessa apresentação. Tá? E um detalhe que a gente precisa considerar é o seguinte, que quando a gente está fazendo esse cálculo de médios, tá? É importante que a gente faça uma média sobre o ensemble. Tá? Inclusive tem que corrigir ali, ensemble é com, ao invés de ali no meio é um E. Então uma média sobre o ensemble, ou seja, que eu consiga representar nesse processo de média várias fotos do meu sistema que representem o passeio pelo espaço de fases. Ou seja, que represente as múltiplas configurações que o meu sistema pode ter. O que isso significa na prática? Que não adianta eu pegar fotos do meu sistema que foram tiradas muito próximas uma das outras. Porque às vezes o meu sistema vai evoluir de maneira muito diversa se eu considerar um tempo maior. Lembra que quando a gente ia para a escala do laboratório, a gente fazia um processo de média temporal fazendo t tendendo ao infinito. E quando a gente, pela hipótese ergódica, faz a média sobre um ensemble, né, a gente diz que, olha, se eu tiro fotos do meu sistema, eu posso considerar uma coisa pela outra. Então é bom que essas fotos representem, né, como que o meu sistema evolui nas suas múltiplas configurações. Fazendo um pequeno exercício, né, para a gente imaginar o significado disso, imagina que eu quero representar ou avaliar ou investigar o comportamento do Sol, da trajetória do Sol na nossa ótica, no nosso sistema de referência, o passeio que ele faz no céu ao longo do dia. Né? Então, vamos imaginar que seja essa situação. Você está com um referencial centrado em você e você está vendo o Sol passear pela sua cabeça ao longo do dia. Então, a pergunta é, como que é essa trajetória do Sol? Quais são essas configurações que o Sol assume ao longo do dia? Bom, se você for basear a tua análise na escala temporal, você vai ter que pegar um tempo muito grande e ver todo o passeio do Sol ao longo do dia inteiro e ver como é que é o comportamento dele. Pela hipótese ergódica, o que a gente acaba trabalhando é o seguinte, olha, você pode pegar algumas fotos representativas desse sistema céu, onde o Sol passeia, e em certa medida isso vai ser representativo. Agora, imagina se você tira todas essas fotos de 6 às 6h30 da manhã.
Esse conjunto de fotos vai ser pouco representativo do teu sistema. Convém que você tire fotos espaçadas entre si e que elas sejam bem distribuídas ao longo de um dia inteiro. Nesse sentido, convém que a gente defina um intervalo de amostragem. Tá? Do ponto de vista matemático, isso faz bastante sentido, porque quando a gente faz um processo de média, tá? Existe uma pequena hipótese a priori que geralmente não é comentada, porque assim, na prática isso pouco importa para as coisas que a estatística tem sua serventia mais imediata. As pessoas já assumem isso sem pensar. Mas do ponto de vista mais formal, algo que para a gente vai fazer sentido. Existe uma hipótese de que as variáveis que a gente está fazendo um processo de média sejam variáveis aleatórias. O que isso quer dizer? Que a medida, né, seja tomada sem interferência entre as medidas. Ou seja, que os valores que eu considero nas minhas medições não dependam entre si. Né? Então, como é que eu faço isso? Bom, o meu sistema ele está evoluindo dinamicamente e deterministicamente ao longo do tempo, dentro das condições de contorno que foram definidas. Em última análise, se eu apertasse aquela teclazinha de voltar o filme, eu conseguiria retomar o estágio inicial. Mas se eu tiro fotos muito espaçadas entre si, é como se eu fosse de pouco em pouco apagando a memória do meu sistema. E aí aquilo seria, em certa medida, representativo das múltiplas configurações que o meu sistema pode ter. Então, por isso que é importante a gente tomar o cuidado na hora de amostrar o sistema, ou seja, de tirar fotos do meu sistema, que eu defina intervalos para que aquilo represente as múltiplas condições em que o meu sistema pode se apresentar. Tá? Então, isso é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença do ponto de vista conceitual quando a gente está medindo propriedades do nosso sistema termodinâmico. É lógico que isso, se a gente quiser fazer uma tradução do que a gente está medindo em nível microscópico para o nível macroscópico. Tá? Se você estiver fazendo uma análise meramente microscópica, sem essa ligação com os significados macroscópicos, você eventualmente pode fazer avaliações dentro de medidas tomadas próximas uma da outra ou imediatamente uma da outra, e ver justamente esse período de acomodação do sistema, de relaxação. Às vezes é isso que te interessa. Depende da sua intenção. Né? As simulações moleculares são ferramentas de que a gente dispõe para medir propriedades. E que, se a gente quiser fazer o uso do ferramental da termoestatística, a gente precisa ter alguns rigorzinhos nessas medições. No nosso software que a gente vai usar, o LAMMPS, isso é feito usando o comando termo. Tá? Tem uma série de parâmetros lá que a gente vai definir esse intervalo de amostragem. Ok? Bom, dentre essas coisas que eu comentei, vocês têm alguma dúvida, alguma questão que gostariam de destacar, de questionar, de comentar? Não sei se o Lucas tem lembrança de algum detalhe adicional que vale a pena enfatizar. Acho que é tranquilo, é a questão mais do tipo de termostato e pressostato até para que vai trabalhar, né, aquele de Berendsen e outros aí que vão atuar no sistema. Acho que é mais uma questão dessa do que do ponto de vista teórico. Beleza. Até se o pessoal não compreendeu o que o Lucas comentou, ele falou do termostato, do pressostato ou barostato e tal. O que isso significa? É que daqui a pouco a gente vai fazer simulações controlando outros parâmetros do sistema. Né? Por enquanto a gente está interessado nessa fase inicial em ver a dinâmica de um sistema no ensemble microcanônico. Mas existem outros ensembles associados a outras condições impostas nas fronteiras do sistema. Né? Então, eventualmente, a gente pode fazer o problema ligado a um banho térmico, né? Então, mantendo a temperatura controlada.
associando também a uma pressão controlada, que acaba tendo muito apelo de sentido experimental, né, representando as nossas condições experimentais. Então isso faz parte dessa discussão, porque assim, nesse momento, né, a gente está aprendendo bem o beabá, e daqui a pouco isso tudo vai entrar no nosso vocabulário, e aí tem as formas de se fazer esses controles de temperatura, pressão e tudo mais. Beleza. Tá. Um pequeno detalhe aqui que eu marquei também é nesse somatóriozinho, só para registro, tem um N', tá? Esse N' está associado aqui às réplicas da caixa de simulação. Talvez esse tenha sido um detalhe que vocês não tenham percebido enquanto eu estava falando aqui, mas aqui na hora de apresentação dessa expressão já houve um rigorzinho um pouco mais refinado, né? Já considerando as réplicas da caixa de simulação. Então o cara tem N partículas no meu sistema, mas para fins desse somatório ele vai considerar o N', né? Um detalhe de implementação computacional. Bom, beleza. Então, passada essa parte mais conceitual, mais teórica, a gente vai passar a ver o exemplo de input para um caso monoatômico. Tá? Então, um caso bem simples, que a gente vai construir e simular no LAMMPS e já ver algumas facilidades e dificuldades. Para a gente organizar a cabeça, tá? Então, de cara aqui, eu já coloco o endereço do manual do LAMMPS. Tá? Esse manual é bastante extenso, tá? Não é o tipo de coisa que a gente não consegue nem imprimir para o pessoal mais velha guarda, né, que gosta de ter aquele material impresso para consultar. Os volumes desses manuais se tornaram coisas estratosféricas, então a gente sempre consulta o PDF. E hoje, esse manual, nesse link, ele já está todo estabelecido com links e tal, então fica fácil de navegar pelo manual. Né? Então, um comando vai puxando um conceito, um outro comando, e você vai explorando o programa dessa forma. Então, o endereço já está aí apresentado, mas, de forma geral, a gente precisa compreender a estrutura de um arquivo de entrada, que a gente chama de input, do LAMMPS, que é o nosso software. Tá? Esses inputs eles são organizados em 4 momentos. Tá? Então, assim, a gente já tem que pensar que eu tenho que ter uma estrutura de arquivo de entrada com 4 momentos. O que a gente vai incluir nesses arquivos de entrada? Bom, a gente vai basicamente mencionar ali parâmetros que vão ser utilizados nas simulações, comandos específicos associados às simulações, condições de contorno, condições iniciais, tudo isso precisa ser informado ao programa para que ele execute exatamente o que a gente precisa. O LAMMPS é um programa que a gente acaba tendo muita flexibilidade de uso, porque a gente pode escolher muitos parâmetros. Ele não tem, em princípio, uma interface lá muito amigável, né? Percebam que a gente faz um arquivo texto, tá? Com esses comandos, e a gente manda rodar no programa. Mas essa estrutura que a gente vai ver hoje já vai ser bastante ilustrativa de como que funciona, qual é a estratégia básica de funcionamento, de raciocínio para a gente montar um input do LAMMPS. Então, como eu falei, são 4 momentos que a gente tem que se organizar para estruturar nesse arquivo texto. Então, primeiro, a inicialização do problema, tá? Onde a gente vai definir as unidades utilizadas, o sistema de unidades utilizadas, a dimensão do problema, condições de contorno, estilos definidos para átomos, para os átomos que serão utilizados nas simulações, estilos de interação de pares. Então são várias questões que podem ser definidas e acabam se ligando a muitos métodos de simulação do tipo dinâmica molecular. Né? Então, as unidades. Bom, existem padrões de unidades que são definidas.
Você pode usar sistema internacional, você pode usar um sistema chamado atômico, um sistema chamado real. Então já tem algumas pré-configurações que estão ligadas à forma como você vai informar os parâmetros nas simulações. A dimensão, a dimensionalidade do problema, se é um problema 3D, um problema 2D, as condições de contorno, né, se vai ser periódico ou não, o estilo de átomo, a quantidade de informações que está relacionadas a cada átomo e tal, o estilo de interação de pares. Bom, tudo isso estaria nessa etapa de inicialização. No segundo momento, a gente faria a definição dos átomos. Ou seja, a gente diria como que eles, em que regiões eles vão ocupar no espaço bidimensional, tridimensional, se existe uma rede onde eles vão estar localizados e quais são as características dessa rede. A gente vai criar a caixa de simulação, a gente vai dispor os átomos nessa caixa de simulação com a rede estruturada, ou a gente vai ler dados de um arquivo produzido externamente, isso também é possível, né, para geometrias mais complicadas, sistemas biológicos, onde a gente fica muito refém de uma estrutura da molécula que precisa ser determinada de outras maneiras, né? Então, a gente pode importar uma determinada configuração para a nossa caixa de simulação, né? Imagina uma proteína, né? Cada átomozinho no seu lugar bem definido. Bom, formalmente, se a simulação ela é microscópica, ou seja, eu preciso dizer onde todos os átomos estão, quem está ligado a quem, para, às vezes, estruturas com mais de 1.000 átomos, 10.000 átomos e tal. Imagina, né, como fazer isso de maneira eficiente. Às vezes, gerar essa configuração inicial é um grande limitador das simulações dinâmica molecular. Então, existem programas que só fazem isso. Você consegue importar os dados para simular o teu sistema no LAMMPS, né? Então, isso é comum. Tá? Bom, as configurações para a tua simulação seria o terceiro momento. A gente vai dizer os parâmetros utilizados, os parâmetros do potencial de interação, como que está definida a lista de vizinhos, o incremento de tempo, onde as equações vão ser integradas ali ao longo do tempo no método que você escolheu, o algoritmo de integração propriamente dito, cálculos intermediários. Às vezes eu posso pedir, olha, ao longo da simulação, vai acumulando uma determinada propriedade e vai avaliando como isso evolui ao longo do tempo. Isso pode ser uma demanda específica, né? Você está vendo, sei lá, um processo de fratura num sólido, e aí você quer ver uma determinada região, o que está acontecendo ali com mais cuidado. Então, isso é possível de fazer, definir regiões para fazer métricas. Além disso, como exibir as propriedades, né? Como é que elas vão aparecendo, registrando também os estágios de como a simulação vai evoluindo. Tá? Então, esse seria o terceiro momento do input. E o quarto momento é o da execução, onde você usa procedimentos de minimização, minimização está associada à relaxação do sistema para diminuir superposições, ou de execução da simulação propriamente dita. Então, tendo definidas todas essas coisas, você vai mandar o teu programa efetivamente rodar. Tá? Então, esse é a estrutura básica de um input do LAMMPS, que a gente vai começar a construir agora. E eu vou cortar aqui a apresentação, tá? E vou puxar aqui para a nossa tela um arquivo, um arquivinho do tipo texto, tá? Bem despretensioso, usando o bloco de notas do Windows. Tá? Então, para vocês verem como que a coisa é bem simples. Então, vou deixar esse arquivo do bloco de notas aberto. Todos veem o arquivo? Sim. Beleza. Eu vou aumentar aqui a fonte para facilitar a visualização. É isso que eu ia pedir, por favor. Eu ia falar a mesma coisa. Nossa, a gente está no alinhamento aqui de frequências em ressonância. Então, tá, maravilha isso aqui. Bom, o que eu vou fazer é um passo a passo, tá?
do que seria um script simples, um script inicial, eu tô falando script, desculpa, um input inicial, tá? Que vai simular o seguinte sistema. É um conjunto de 500 átomos de argônio no ensemble microcanônico a temperatura de 300 Kelvin, temperatura inicial, pelo menos 300 Kelvin, numa caixa de 100 angstrom. Então são 4 informações só para a gente ter na cabeça. 500 átomos num ensemble microcanônico, numa temperatura inicial de 300 Kelvin, algo equivalente à nossa temperatura ambiente, e numa caixa de 100 angstrom. Esse tamanho dessa caixa pode ser qualquer tamanho, como que eu estou definindo aqui, onde, por experiência, essa quantidade fica razoavelmente bem acomodada. Tá? Isso pouco importa nesse momento, tá? Depois você, inclusive, pode brincar de mudar esse tamanho e ver o que acontece com o teu sistema. Tá? Beleza. Alguns comandos, tá? Alguns comandos, caso eles não sejam definidos, eles têm uma pré-programação. Tá? Então, se eu não falar nada, o LAMMPS já entende algumas definições a priori. Mas, obviamente, alguns comandos eu tenho que realizar, porque senão também nada acontece. Né? Então, a gente vai passar aqui por alguns deles, numa estrutura bem simples para a gente compreender esse processo. Se você quiser, ao mesmo tempo, fazer comigo, aí o bom é que a gente já consegue colocar para rodar o programa juntos ao final desse nosso exercício. Bom, então o primeiro comando que eu daria nesse novo input seria o comando units, né, onde eu vou definir as unidades que vão ser usadas na simulação e eu vou dizer que essas unidades são do tipo real. Ah, tá, mas como é que eu sei? O que é isso? Bom, se você der uma olhadinha lá no manual do LAMMPS, né, vou abrir aqui uma janela com ele só para você ter uma noção. Então vou puxar aqui para a tela. Então essa é mais ou menos a cara aqui do nosso manual do LAMMPS. Então a gente pode colocar aqui units. Units é um comando onde eu defino as unidades, o tipo, padrão de unidade que vai ser usado. Aí vai abrir esse resultado aqui bem semelhante ao Google, tá? E a gente vai acessar o comando units. Aí vejam, olha, como é que é a sintaxe do comando units. Units, e eu defino o estilo das unidades. Então tem várias unidades, metal, LJ, tem aqui, ó, LJ, Real, Metal, SI, CGS, Electron, Micro, Nano. Ah, mas o que elas significam? Bom, é só ler o que está escrito aqui. Né? Então, por exemplo, para o estilo LJ, as grandezas são adimensionais. Para o estilo Real, você tem a massa dada em gramas por mol, distância em angstrom, tempo em femtosegundos, energia em quilocaloria por mol. Bom, nesse sentido. Metal tem outro padrão de representação. Então, com isso você já fica atento. Na hora de apresentar os parâmetros ali da tua simulação, como que você vai fornecer os valores? Tá? Porque aí você precisa obedecer o padrão de unidades que você disse que ia seguir. Tá? Então, o programa funciona de uma maneira bem prática. Ele vai funcionar da forma que você disser para ele fazer. Ok. Continuando então o nosso código aqui, eu vou definir umas variáveis inicialmente associadas a alguns parâmetros que a gente já sabe de antemão que vai precisar. Tá? É comum a gente deixar aqui nessa fase inicial, nessa seção inicial, algumas variáveis, tá? Que a gente usa o comando chamado variável, né? Então acaba também sendo alguma coisa bem intuitiva. Bom, que variáveis que a gente vai definir nesse momento? O epsilon
o sigma e o raio de corte que a gente vai usar nas nossas simulações. Então, vou chamar aqui variável epsilon. Tá? O nome, você pode dar o nome que você quiser, tomando cuidado para evitar aqueles nomes esquisitos, né? Com acento, cedilha, espaço, essas coisas não são bem-vindas. Tá? Mas nomes simples, assim, caracteres na forma de letras e tal, não trazem problema. E aí você vai dizer, olha, variável epsilon, ela é igual, então, equal, né? Aí o valor. Bom, eu tenho meus macetinhos e eu já vou passar os macetes para vocês. Eu vou colocar aqui um determinado valor de epsilon. Não sofram com esse valor nesse momento, mas ele já traz dados da literatura, tá? Onde a gente vai encontrar com frequência esse parâmetro epsilon apresentado na forma de epsilon sobre constante de Boltzmann. Tá? E aí, bom, um valor para o argônio específico para o tipo de sistema seria 114,85 e tal. Mas a gente precisa fazer uma conversão de unidades, porque geralmente esses parâmetros não são dados nas unidades que a gente precisa. Então eu vou fazer, aqui já mostrando como faz, uma pequena operação, porque a gente pode deixar nesse modelo de input uns espaços de coisas que a gente não vai precisar ficar mudando toda hora e alguns gatilhos para fazer umas continhas rápidas e não ter que ficar trabalhando com esses números quebrados toda hora. Então esse número aqui é o que a gente geralmente encontra nos artigos, nos livros, nos trabalhos. Eu vou colocar tabelas disso para vocês brincarem depois. E aqui uma conversão de unidades, passando esse valor para quilocaloria por mol. Tá? Então, esse seria o fator de conversão. E já agregando um conhecimentozinho, eu vou colocar aqui do lado, usando chaves, o famoso hashtag aí, comentários. Tá? Então, como é que se faz comentários no LAMMPS? Usando o jogo da velha. Eu falei chave, não tem nada a ver com chave isso aqui, né? É o jogo da velha, o hashtag. E aí eu falo aqui, olha, fazendo essa conta, o parâmetro epsilon está em quilocaloria por mol. É legal fazer esses comentários para depois você mesmo não esquecer como é que foram definidas essas coisas, às vezes na hora de passar esse input para uma outra pessoa e tal. Então são boas práticas de programação. Detalhes. Esses espaços, esse alinhamento precisa ser respeitado? Não. Tá? Você pode dar um espaço simples e o programa vai entender. Eu tenho essa prática de deixar as coisas sempre o mais alinhado possível para facilitar a visualização, senão fica muito embolado na tela. Tá? Então são boas manias que a gente pode começar a ter desde o início. A gente definiu o epsilon, agora eu vou definir a variável relacionada ao sigma. E vou chamar essa variável de sigma. Tá? Sigma vai ser equal 3,395188. Tá? Da onde que eu tirei esse valor? Da literatura. Tá? Para o argônio, que é o sistema que a gente quer simular. Então vou colocar aqui um comentáriozinho também. Lembrando, olha, esse valor ele está dado em angstroms. Tá? Beleza. Eu queria deixar tudo bem alinhadinho, então não tem problema. Você bota aqui, ó. Ele vai entender esses espaços como nada, e aí fica equal, embaixo de equal, né? Isso aí. Isso não é problema, tá? E vou colocar aqui uma terceira variável, que vai ser o nosso raio de corte das simulações. Lembra da função do raio de corte? Economia do custo computacional, para que a gente não precise ficar calculando a energia de interação para todas as partículas pertencentes à caixa de simulação. Então a gente vai definir uma distância que vai ser a distância mais importante para a gente calcular essas energias. A partir desse valor do raio de corte, a gente vai associar aquela correção, que era aquela integral de raio de corte até infinito,
né, somando um valor para todas as partículas do sistema. Então, tem o nosso raio de corte. Vou colocar aqui equal. E olha, eu já vou também fazer aqui um outro gatilhozinho mostrando as funcionalidades do nosso LAMMPS na construção desses inputs. Então, vou colocar aqui 2,5. Lembra? Era 2,5 sigma o valor padrão do raio de corte. Talvez você não lembre, mas se você voltar na aula anterior, você vai ver que um valor padrão era 2,5 sigma. Como é que a gente faria essa conta? Eu preciso fazer na calculadora e botar ali o valor? Não, eu posso inclusive chamar a variável sigma que foi definida anteriormente, fazer uma conta ali. Como é que eu chamo essas variáveis? No LAMMPS a gente pode fazer isso para variáveis com nome que tem mais de um caractere, a gente coloca ali um cifrãozinho e agora sim, entre chaves, a gente bota lá o nome, sigma. Tá? Então, sigma eu já defini aqui, então o RC, o raio de corte, vai ser 2,5 vezes sigma. E, obviamente, um comentáriozinho aqui, RC definido em angstroms. Tá, maravilha. Ok. Então, o que a gente fez até agora? Em termos de dinâmica molecular, basicamente a gente só definiu as unidades e 3 variáveis, né? Efetivamente a gente não fez nada, né? A gente só deu 3 valores aí que a gente vai usar. Já botando alguns penduricalhos para a gente entender como é que vai funcionar esse input aí para nós. Vamos agora, depois desses parâmetros, criar a nossa caixa de simulação com 100 angstroms de dimensão, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o comando region, tá? E esse region tem uma sintaxe que pode ser conferida lá no comando, no manual do LAMMPS. Tá? A gente vai usar o parâmetro box do tipo block. Tem várias opções para esse comando region, tá? Então é importante que vocês deem uma olhada lá. E a gente vai dar os tamanhos da caixa de simulação olhando os eixos x, y e z. Uma coisa bem intuitiva. Então a gente vai dizer que em x a nossa caixa começa em 0 e vai até 100. Em y começa em 0 e vai até 100. E em z vai de 0 até 100. Tá? E as unidades que foram utilizadas para fazer essa caixa de simulação seguem o padrão utilizado para box. Tá? Mas por que tudo é assim desse jeito? Bom, por hora, como uma preocupação nesse momento que a gente se encontra do curso, não adianta gastar horas e horas com explicações. O que a gente vai fazer aqui é uma espécie de input padrão, uma receita para a gente sair do zero e conseguir simular alguma coisa. Tem coisas que são intuitivas, tem coisas que são menos intuitivas, estão inerentes aí ao próprio funcionamento do programa. Tá? Mas, por hora, vamos caminhando juntos aqui. Bom, uma vez que eu defini essa região, eu preciso criar uma caixa. Tá? E aí, para isso, a gente vai usar o comando create box. Tá? Então, defini a região, tudo isso tem suas especificações. Eu vou criar uma caixa, que eu vou dar o nome dela de 1. Tá? O nome da caixa vai ser 1. E ela vai ser do tipo box. Como que é box? Box é uma região definida desse jeito. Geralmente, o primeiro item que aparece aqui é o nome que eu dou a essa região, ao átomo, a caixa. Então, a gente vai criar uma caixa chamada 1 do tipo box. Como é que é box? Box foi definido aqui anteriormente. Tá? Beleza. Agora eu vou criar os átomos. Então, vou usar o comando create atoms. Tá, dá um espacinho aqui. Beleza. Então, essa criação de átomos também vai receber o ID1. Aqui alguns parâmetros importantes. Como é que eu vou criar esses meus átomos? Por opção, você pode fazer de outras formas. Tá? Eu vou criar esses átomos espalhando aleatoriamente na minha caixa de simulação. Tá? Então, para isso, existe a opção random, né, de aleatório. E
vou criar 500 átomos. Se você lembra das nossas definições iniciais, eu vou colocar ali 500 átomos. E como tem essa aleatoriedade, tudo que está ligado a números aleatórios pede um negocinho chamado semente, ou seed, né, que é um padrão para definição de números aleatórios. Tem toda uma ciência com relação a números aleatórios, mas ele vai pedir um número que vai ser a base para você estabelecer essa sequência de números aleatórios. Para o mesmo seed, você vai ter a mesma sequência de números aleatórios. Tá? Então, vou escolher aqui o número aleatório, né, para você ter uma lembrança quando chegar a época, que vai ser a minha data de nascimento. Tá? Então, 14 de dezembro de 83. Vocês podem usar esse espaço para fazer homenagens a pessoas que vocês gostam. Tá? Então, fiquem bastante livres na definição dessa semente, só precisa ser um número, principalmente um número natural. Assim. Beleza. E aí, você vai criar os átomos. Esses átomos vão estar criados numa região do tipo box, onde também a gente precisa desse finalzinho, box units box. Tá? Ok. A gente vai dizer a massa das nossas partículas. Então você vai pegar aquela sua tabela periódica empoeirada e você vai ver lá a massa dos átomozinhos e tal, massa dos elementos. Bom, você que define o valor, tá? Então a gente pode colocar isso baseada numa massa atômica, alguma coisa assim. Então, botar do argônio 39,9480. Tá? Então, aqui, faltou um umzinho, tá? Dizendo que, olha, eu vou ter partículas do tipo 1, tá? Que vão ter essa massa. Tá? Isso estaria associado ao argônio. Beleza. Bom, ficou incomodado aqui, a gente pode alinhar isso para ficar bonitinho, não tem problema nenhum. Tá? Desculpem as manias, mas isso facilita muito a minha visualização. Ok. Dado o comando massa, a gente vai dar as velocidades, usando o comando velocity. Então, com isso, a gente vai estabelecer como que as partículas vão começar em termos de velocidade no nosso sistema. Em posições já foi definido? Já foi definido usando aqui o aleatório. Tá? Então, elas vão estar aleatoriamente distribuídas. Essa vai ser a condição inicial em termos de posição. Agora, a gente vai ver como fica isso em termos de velocidade. Beleza. Então, vai ser para todas as partículas, a gente vai criar essas velocidades. Aí, alguns parâmetros importantes. 300 relacionado à nossa temperatura de referência. Também um número aleatório, vou colocar aqui um outro número, um número qualquer, tá? Que seria uma semente para a geração desses números aleatórios relacionados a uma distribuição, que a gente vai estabelecer alguns outros parâmetros aqui, que basicamente estão dizendo que segue uma distribuição gaussiana. Detalhes a respeito de todos esses termos aqui, dê uma olhadinha lá no comando velocity do manual, vejam se é necessário ou não todas essas opções, tá? Eventualmente, com coisas pré-programadas, você pode tirar, mas basicamente eu quis deixar aqui do jeito que está, para dizer, olha, a gente vai seguir uma gaussiana a temperatura de 300 Kelvin. Beleza. Vamos definir agora o tipo de modelo de interação. Então, vai ser o comando pair style. Como é que vai ser o nosso estilo de interação de pares? Vai ser do tipo Lennard-Jones com raio de corte. Tá? E a gente vai usar como raio de corte. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou chamando a variável RC que eu defini lá atrás. Então, essa é a sintaxe do comando pairStyle usando esse argumento LJCut. Tá? Outras formas de potenciais de pares vão ter outras informações que serão exigidas aqui. Beleza.
vou definir agora os parâmetros e outros detalhes para a nossa simulação. Então, coeficiente das interações de pares. Então, pair coef. Tá? Então, os coeficientes das interações de pares. Então, olha o que a gente vai dizer aqui. Que a gente vai ter coisas do tipo 1 interagindo com coisas do tipo 1, usando como epsilon o valor de epsilon que foi definido lá atrás, tá? E o valor de sigma que foi definido lá atrás. Tá? Posso dar outro nome? Posso chamar de EPS? Posso chamar só de E, de S? Não tem problema nessas coisas, tá? Eu estou colocando só nesses termos para ficar transparente, né, o sentido desses termos e traduzirem o significado desses parâmetros que a gente está usando. Posso trocar a ordem de sigma com epsilon? Aí não. Tá? Porque o comando percoef já está esperando numa determinada ordem. Então, essas organizações são obrigatórias. Vamos lá, mais um comando. Pair modify. Esse pair modify, ele estabelece alguns detalhes adicionais quando a gente está lidando aí com essas interações. Para o nosso caso, já que a gente usou um raio de corte, a gente vai usar as correções de longa distância com esse comando, com essa sintaxe. Então, pair modify, tail, que são as correções de longa distância, e yes. Então, ele vai calcular aquela correção e maravilhoso. Vamos seguindo em frente. Né? Então, só para você não esquecer, a gente pode colocar aqui uma anotação. Né? São as long range corrections. Tá? Beleza. Time step. Time step. O intervalo de tempo que a gente vai usar entre cada foto do meu sistema que vai ser gerada aí pela integração das equações de movimento. Então, vou colocar aqui 1. Tá, mas o quê? Bom, nas unidades que foram definidas lá atrás, no real. Então, você tem que ver no manual lá. O tempo no real é femtosegundo. Beleza. Então, a gente está falando aí de coisa 10 a menos 15 segundos como nosso ΔT para essas simulações. Bom, já estamos quase terminando. Faltam alguns detalhes ainda. O que a gente fez? Só para a gente revisar. Definimos variáveis com os parâmetros, dizemos o conjunto de unidades que a gente vai usar, criamos a caixa de simulação com os átomos distribuídos aleatoriamente, velocidades distribuídas segundo uma distribuição gaussiana, usando a distribuição de Boltzmann, definimos o tipo de potencial de interação, existem outros, definimos os coeficientes das interações, aplicamos a correção de longa distância e dissemos o incremento de tempo para integração das equações de movimento. Tá. Um outro comando que a gente pode usar nessas simulações bem iniciais é o comando minimize, que serve apenas para simulações monoatômicas. Tá? Então, tem alguns parâmetros que eu vou colocar aqui. Eles estão relacionados a parâmetros, tolerâncias do processo de minimização que visa reduzir as superposições no início das simulações. Tá? Já que eu coloquei essas partículas distribuídas aleatoriamente, pode ser que uma fique por cima ali da outra, gerando uma energia muito alta, o que é ruim para começar a simulação. Então, esse minimize dá uma relaxada no sistema e já consome alguns passozinhos da tua simulação na contagem que a gente pode jogar fora a partir de agora, usando aqui o comando reset time step. Então, vou dizer, olha, se ele for gastar alguns passos na contagem de passos nessa minimização, eu vou jogar isso fora e vou começar do zero novamente para a gente acompanhar isso com calma. Bom, aqui ficou desalinhado de novo. Vamos lá. Beleza.
que a gente falta dizer agora? A gente ainda não falou sobre Ensemble que a gente pretende usar. Chegou o momento. No Lamps, o comando que a gente usa para definir o Ensemble é o comando fix. Quando eu estava aprendendo esse programa, nossa, eu demorei bastante tempo a entender a lógica desse comando fix, né? Porque traz a ideia de fixar alguma coisa, né? Mas na verdade ele que define o ensemble, né? Se ele fixa alguma coisa, são as condições de contorno macroscópicas ali do teu problema, né? Se tem esse sentido, ou se alguém pensou no nome desse comando por isso, essa é a ideia. Mas eu demorei um tempinho para entender isso. Tá? Então a gente vai dizer, vai chamar esse fix de NVE, tá? Aqui esse NVE em maiúsculo é o ID do comando, o nome do comando, a gente pode colocar qualquer coisa ali. A gente vai dizer que todas as partículas estão sujeitas a esse ensemble, aí sim agora a gente vai dizer que é o NVE, tá? Em minúsculo. Beleza. Feito isso, a gente vai pedir para ao longo das simulações irem aparecendo algumas coisas na tela para a gente ir acompanhando o processo. Então vou colocar aqui Thermo Style, né, que vai ser customizado. E aí o que eu quero que apareça como saída ali na tela dessas simulações? Eu quero que apareça a temperatura, a pressão, a energia potencial, a energia cinética e a energia total. Essas palavrinhas são palavras-chave do comando thermostyle, que aí você dá aquela olhadinha no manual e você vai ver, então essas palavrinhas-chave podem ser usadas, porque são argumentos desse comando. Beleza. Bom, próximo passo, faltam 3 linhazinhas. Então agora a gente tem o comando termo. O que o comando termo faz? Diz o intervalo de tempo em que esses resultados vão aparecer na tela. Vamos fazer de 500 em 500 interações. A gente vai apresentar na tela esses valores de temperatura, pressão, energia potencial, energia cinética e total, que foram escolhidos. Existem outras opções. Tá? Para a gente ver o nosso resultado de simulação, a gente vai usar o comando dump. Dump serve para fazer videozinhos, tá? Que são legais nessa fase inicial. Então, comando dump, a gente usa o ID desse comando, vou chamar de dump também, para todo mundo, customizado em termos do que vai sair. Essas informações vão ser jogadas no comando dump.txt. E o que eu quero? A identificação de cada partícula, as posições de cada partícula, x, y e z, e as velocidades de cada partícula, vx, vy e vz. Faltou uma palavrinha-chave aqui entre a customização e o nome do arquivo, que é o intervalo em que eu vou registrando essas informações. Então, de 100 em 100, tiro uma foto do meu sistema em termos desses parâmetros. Percebam que pode ser diferente aqui, tá? Como que estão todas as partículas e todas as velocidades de todas as partículas presentes ali no teu sistema. Beleza. Última linha, comando mais esperado, comando run, tá? E aí eu vou dizer, rode esse input. Eu vou colocar aqui um número de interações. Como a gente vai sortear de 500 em 500, eu vou colocar o número alto, perfeitamente execuível nas máquinas de vocês. Então, vou dizer, faça 1 milhão de iterações. Nossa, um número substancialmente elevado, tá? Mas já plenamente realizável nas máquinas de vocês. Lembra dos artigos originais? 100 choques em horas de simulação. Aqui vocês vão ver quanto tempo vai levar. Bom, eu vou salvar esse meu input. Pode ser na área de trabalho. Vou dar um nome aqui qualquer. Vou chamar, sei lá, Jackler.
tá? Então, salvei esse input Jacler lá na área de trabalho. Beleza, vou deixar aqui na tela para vocês. Todos acompanharam a construção do input? Sim. Beleza, maravilha. Tá. O que eu vou fazer agora é o seguinte: se vocês instalaram o LAMP direito, eu vou abrir aqui uma janelinha daquele prompt de comando do Windows. Eu não sei exatamente como você vai fazer isso no seu computador, tá? Geralmente isso é acessível no botão iniciar. Quero que vocês abram essa janelinha. E a partir disso feito, tá? Eu salvei o meu input no desktop, tá? Então percebam aqui o diretório onde a gente está. Então a gente precisa ir para o desktop. Para o pessoal mais old school, né? Esse pessoal da graduação, não sei nem se já ouviu falar disso. Existiam os comandos desse ambiente tipo DOS, né? Que a gente usava e que é super prudente vocês saberem usar, porque no Linux as coisas são semelhantes, tá? Não exatamente iguais, mas semelhantes. Então, para mudar diretório, a gente ia cd aí desktop, né? Pelo menos da onde eu estou abrindo, vocês vão ter forma diferente de fazer isso. E para a gente ver o que está no diretório, a gente usa o comando dir, né? Então ele lista tudo que está lá no teu diretório. Você pode ir vendo lá vários artigos, arquivos, pastas e tal, beleza. O nosso tá aqui, ó, jacler.txt, né? Eu salvei aqui jacler.txt. Então, não tem problema nenhum. O que mais importa é que a gente está no diretório onde está o nosso arquivo, tá? No dir vai mostrar os arquivos do diretório onde você está. E aí, como é que você vai mandar executar essa simulação? Bom, você vai pegar dentro do diretório correto, você vai botar lmp underline serial, né? Se você fez a instalação corretamente, seria essa o comando, tá? E aí você vai usar o sinal de menor, tá? E vai chamar o teu arquivo de entrada que você chamou do jeito que você quis lá. Então, botei jacler.txt. Tá? Então, lmp underline serial, menor, jacler.txt. Ó, começou a execução. Tá? Então, ele está cuspindo na tela dentro dos resultados que foram, dos parâmetros que foram definidos aí para a simulação. Olhando até aqui, né, em comparação, o que ele está dando aqui? A temperatura, pressão, energia potencial, energia cinética, energia total, ao longo de 1 milhão de interações, de 500 em 500 passos, tá? Então, são todos os valores que estão sendo calculados aí, né? Fazendo essa lista, eu pedi para aparecer na tela de 500 em 500, você poderia pedir para fazer de 1000 em 1000, de 100 em 100, de 1 em 1. Você escolhe esse parâmetro, dependendo das informações que você quer. Agora, você já pode fazer essa coisa de maneira prática, compatível com os teus interesses, né? Você já pode pegar esse conjunto de valores, usando essas 500 interações, com aquele sentido de serem amostras que representem a aleatoriedade ali do teu sistema. Percebam, está rodando ainda aí, vai passar por esse 1 milhão de interações, né? Percebam essa velocidade e tal, se é muito, se é pouco. Algo que eu posso dizer para vocês sem grandes problemas. Esse tempo ele é aumentado pelo fato de exibir na tela, tá? Então, se eu suspendo essa exibição na tela, acelera o processo, mas já encerrou. Tá? Então a gente fez 1 milhão de interações, voltou o cursor aqui a piscar, dizendo, ó, encerrou, e ele dá várias métricas aí da nossa simulação. Então, isso acaba sendo bastante ilustrativo para a gente
vê o que deu certo, o que deu errado. Quando a gente chega nessa carinha aqui do final, a gente vê que chegou ao final da simulação com êxito. Se tiver algum problema, ele vai dar uma indicação de onde, em que comando teve o erro, para você correr atrás das informações e consertar o que foi informado errado lá no teu input. Beleza. O que foi gerado nessa simulação? 2 arquivos. Um arquivo de log, que basicamente transcreve tudo que está aqui, e um arquivo dump.txt com todas essas configurações que a gente foi acumulando ao longo da simulação. Eu vou diminuir aqui esse arquivo no input e a minha janelinha aqui do prompt de comando, e vou colocar nessa tela de vocês o dump, vem para cá, e o log. Beleza. Olha só, então daqui a gente já tem algo sofrível. Olha o tamanho desse dump. Vocês conseguem ver? 310 mega. 310 mega com um arquivo do tipo texto. Então, assim, pasmem, vocês nunca fizeram na vida um artigo texto tão grande quanto esse. Arrisco dizer que vocês nunca fizeram. E aqui o nosso arquivo log é um arquivo pequenininho, 135 kilobytes. Bom, eu vou abrir inicialmente o nosso arquivo log. Tá? Percebam que a extensão dele é log.lamps. Isso não é aberto por nenhum arquivo padrão e tal. Ok, mas se você mandar o teu bloco de notas abrir, então manda aqui um abrir com, e você joga lá para o teu bloco de notas, vou até desmarcar aqui, ele vai abrir, e abriu aqui na tela. Ó, todas as informações que foram produzidas ao longo da tela ali do prompt de comando estão aqui pra gente, todas disponíveis. Ó. Temperaturas, pressões, energias potenciais, energias cinéticas e energias totais, que são a soma das duas. Tá aqui, ó, tudo direitinho para a gente usar. São informações resultantes da amostragem do sistema em torno daquelas propriedades que a gente definiu para o comando termo. Porém, eu não vou ousar abrir o arquivo dump txt usando o bloco de notas. Certamente o seu Windows vai ficar muito tempo tentando processar essa informação, correndo o risco de você não conseguir. Para isso, você precisa do Notepad++. Tá? E aí, se eu clico com o botão direito e você instalou direito o Notepad++, ele já aparece aqui. Então, Edit with Notepad++. Então ele vai abrir com uma certa velocidade, eu já vou puxar aqui para a tela de vocês, um arquivo com 310 mega de tamanho. Tinha uma outra coisa aberta. Abriu. Não, ele estava lendo mesmo. O arquivo é grande, tá? É substancialmente grande, mas é só texto, tá? Números insanos aqui, um arquivo com 5 milhões de linhas, tá? Dizendo o quê? A identificação dos átomos, as posições, as velocidades em x, y e z para cada um dos átomos, e isso avaliado de 100 em 100 interações. Tá? Então, para os 500 átomos estão as ideias aqui, elas estão fora de ordem, isso não é um problema para nós, tá? Mas, então, percebam que quando dá ali 500, fora as linhas de cabeçalho, aquelas coisas e tal, tem um novo cabeçalhozinho aqui, começa a nova iteração, time step 100, aí vem, o que está rolando? Posições, velocidades para todas as partículas do sistema. Beleza. Bom, arquivo gigantesco, né? Que a gente consegue visualizar usando
o Notepad++, pelo funcionamento dele, de carregar o arquivo por paginação e não todo de vez jogando na memória, como faz o bloco de notas. São filosofias de funcionamento diferentes. Mas o mais importante desse arquivo não é que a gente vai usar ele, pelo menos nesse momento, na forma de texto. Eu vou fechar aqui. A gente vai abrir o nosso VMD. Tá? Então agora o terceiro programinha. Puxar aqui o ícone. Às vezes a instalação não gera o ícone na área de trabalho, mas puxei esse íconezinho na área de trabalho. Ele carrega, vai abrir 3 janelinhas. Estou puxando as janelinhas para cá para vocês verem. Tá? A janelinha principal que a gente vai manipular nesse momento é essa daqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? File, nova molécula. Aí vai abrir uma nova janelinha. Aí a gente vai carregar o arquivo, procurando ele aqui no nosso sistema. O que é esse arquivo que a gente vai carregar? É o nosso dump. Tá? Beleza. E vou dizer para ele, olha, embora tenha esse procedimento automático, às vezes isso não funciona muito bem, mas eu vou dar uma dicasinha para ele. Ó. Eu vou dizer aqui, aparece, se vocês não acompanharam, fazer de novo, ó, determine o tipo de arquivo. Uma das opções é trajetórias do LAMMPS. Opa, é tudo que a gente quer. Tá? E vou mandar carregar. Bom, tá carregando aí, vai gastar um tempinho. Tá? Enquanto isso, pergunto se vocês têm dúvida nesse processo até agora, se deu para acompanhar, como é que tá aí o processo. Fala, Lucas, por favor. Eu estou tentando rodar aqui no meu, mas eu perdi uma parte da linha. Create Atoms Eu Random. Vou abrir de novo para vocês. Dá ênfase aqui enquanto carrega. Create Random. Esqueci um N aqui. Beleza? Espera aí só um instante, por favor. Tranquilo, sem nenhum problema. Ó. Eu tentei rodar também e o meu tá dando erro. E eu não tô achando aonde. Tá. Eu vou colocar, obviamente, esse input na linha, na pastinha aqui da nossa aula. Mas, assim, a gente, quando está lidando com esses softwares, com essas coisas que demandam a construção desses inputs, isso já é algo que vocês já estão experimentando aí na prática, os alunos da graduação já estão bastante acostumados. Qualquer vírgula no lugar errado impede a execução do input. Tá? Então, às vezes erros comuns, você colocar um número com vírgula, tá? Os números precisam ser expressos com ponto, às vezes um caractere mal colocado, alguma questão do tipo, as chaves você abriu e não fechou. Então tem que ser detalhista nesse sentido para você fazer o código funcionar. Isso é super comum, tá? E às vezes você perde algumas horinhas procurando onde está o erro. Normal. Com o tempo você vai ganhando uma visão mais rápida para perceber, né, onde é que pode estar o erro. Tem erros que são mais comuns. Estou deixando aqui na tela, percebam, eu dei uma aloprada aqui, eu gerei um arquivo com muitas fotos do sistema. Tá? Não está carregando ainda, mas se vocês olharem aqui do lado, vocês vão ver uns pontinhos evoluindo aqui ao longo do tempo. Tá? Isso são as configurações que o sistema tem, mas essa visualização está ruim, a gente vai ver como mudar isso também. Está quase acabando, eu podia ter feito um exemplo com menos fotos, né? Mas eu queria que vocês tivessem dimensão dos tempos envolvidos nesses processos. A simulação para um caso como esse é rápida, mas o processamento, encerrou. O processamento às vezes é lento. Né? Então, olha só, 500 átomos, 10.001 frames. Então, 10.001 fotos do meu sistema para gerar esse filmezinho aqui. Bom, se vocês olham aqui na telinha do lado, vocês vão ver um conjunto de pontinhos, tá? Visualização horrível. A gente pode mudar isso usando aqui Graphics Representations. Então vai abrir uma janelinha,
que a gente pode mudar o tipo de desenho, e um que acaba sendo comum, vocês podem explorar isso, alguns não fazem sentido para simulações monoatômicas, mas um que costuma ser usado, é o Van der Waals. Usando o raio de Van der Waals. Bom, tem uma série de opções que podem ser definidas aí. Fato é que a gente tem uma caixa de simulação com 500 bolinhas e a gente tem 10.001 fotos desse sistema representando a evolução disso ao longo do tempo. Vocês percebam que rola uma certa perspectiva, né? Eu estava querendo ver um cubo, mas olhando assim fica um pouco ruim de visualizar. Não tem problema. Aqui na caixinha principal do VMD, que é essa onde aparecem os frames, tem aqui a opção Display. Você pode mudar de perspectiva para Orthographic. Beleza, fica uma coisa mais parecida com um cubo, né? Bom, feito isso, está aqui o nosso sistema que a gente vai evoluir. Então, vou dar play aqui. Então, essa é a evolução do nosso sistema. Tá? Então, as bolinhas estão viajando usando condições de contorno periódicas. Se vocês, com o olho, eu vou aumentar aqui para facilitar a visualização. Vocês podem escolher uma partículazinha aí acompanhando ela. Vai ver que de vez em quando ela toma uns tapas, aí vai mais rápido, vai mais devagar, aí some por um lado, aparece pelo outro. Mas usando aquela ideia das condições de contorno periódicas, então uma acabou de sair, vai entrar pelo outro lado. Como é que esse sistema fica interagindo aí ao longo do tempo? Então a gente tem dois conjuntos de informação que a gente tirou nessa simulação. As posições de todas elas e as velocidades a cada 100 interações. E a gente tem naquele arquivo log.lamps um conjunto de informações que já foram calculadas para a nossa simulação. Tá? Trazendo aqui de volta à tela o log.lamps, a gente tem aqui informações coletadas de 500 em 500 interações. Tá? Por que de 500? Porque eu defini isso no comando termo para temperatura, pressão, energia potencial, energia cinética e energia total. Tá? Então, a grande tabela que você pode pegar isso e trabalhar para calcular propriedades de fato. Porque essas temperaturas aqui são temperaturas configuracionais, muito cuidado, tá? São temperaturas configuracionais. Então, elas não representam a temperatura de fato do sistema. Quem vai ser temperatura macroscópica? A média desses valores. Tá? E aí a gente pode fazer a associação com a termodinâmica da energia total com a energia interna, né, que vai ser a média também. Percebam, olha como é que as flutuações são pequenas. Né? Aqui, olhando o valor da energia total, o sistema ele consegue manter essas flutuações numa faixa muito, muito estreita em comparação com as outras propriedades, temperatura, pressão. Né? Então, deem uma olhada nisso. Como esse arquivo é razoavelmente pequeno, eu proporia que vocês pegassem esses dados e fizessem um Ctrl+C, Ctrl+V no Excel, uma coisa muito simples, para ver o que rola. Manda fazer um gráfico dessas propriedades. Que propriedades? Temperatura, pressão e energia total. Uma avaliada no comportamento deles. Você já vai ver algumas dificuldades do próprio Excel em lidar com esse conjunto de valores. E aí, por isso, a gente vai precisar de algumas ferramentas um pouco mais parrudas para lidar com um volume grande de dados, né, como, por exemplo, o MATLAB, né, uma ferramenta super eficiente, ou outras ferramentas. Eu sei que o pessoal está na moda do Python, fazer programas em Python para processar isso, ok, também é possível, tá? Uma linguagem de mais baixo nível em comparação com o MATLAB, também é viável, vai ser mais rápido, inclusive, tá? Mas tem um pequeno esforço de avaliar a evolução do sistema aí, em termos dessas grandezas que foram calculadas. Bom, então esse tutorial bem introdutório tinha essa finalidade.
de a gente construir junto o input, mandar rodar, visualizar, ver o resultado do que aparece, arquivos do tipo dump para fazer filmezinhos e fazer essas proteções de tela para impressionar pessoas. Brincadeira, você pode avaliar o sistema com muitas grandezas usando esse VMD, que a gente está usando ele na finalidade mais basal dele, que é simplesmente ver, mas ele tem muito mais coisa que pode ser feita a partir dele, e vendo esses outputs do LAMPS em termos de propriedades que já foram calculadas para a gente usar o ferramental da termodinâmica, termodinâmica estatística. Agora, a gente tem que começar a praticar essas coisas, né? Então é isso. Pergunto, tem alguma dúvida, alguma questão? Alguém deixou de acompanhar alguma passagem? Lógico, vocês vão poder rever o vídeo e tal, não tem nenhuma restrição com relação a isso, mas deu para entender a filosofia geral de uso do LAMPS? Visualização, vou fechar aqui o VMD, tá? Visualização dos resultados, deu para captar a ideia? Sim, mas eu tive um problema. Não sei se outras pessoas tiveram também de achar o arquivo mesmo, o texto. Não sei se o prompt de comando não achou ou tá alguma coisa errada. Aquele comando final para rodar mesmo não rodou. Aquele LMP serial. Eu acho que estava certo o arquivo de texto. Você só tem que ver se você está na pasta correta, tá? Esse é um cuidado que você tem que ter. E o nome, de fato, do arquivo, né? Então, até para conferir o nome, você dá lá um dir, e aí, se sua pasta estiver mais vazia do que a minha, você dá uma olhadinha lá, cadê? O nosso foi Jacler, né? Tá aqui, jacler.txt. Cuidado com o bloco de notas, que às vezes pode estar .txt de novo, tá? Então, cuidado com essas coisas. Mas, via de regra, ops, cadê aqui? Via de regra, a gente teria aquela sintaxe, né? LMP underline serial, menor o nome do arquivo para rodar, tá? Então, bom, cada um vai ter uma dificuldade porque isso está relacionado com a forma como você instalou e detalhes da pasta e tal. Dá uma olhadinha dando o comando dir, quando ele abrir pela primeira vez, se você vai acessar a tua área de trabalho pelo desktop ou área de trabalho. Às vezes tem diferença nesse sentido, tá? Tudo isso passa pela versão do Windows que você está usando. São algumas particularidades que eu não tenho como ver aí na tua tela, mas obviamente a gente pode tirar essa dúvida com mais calma depois, mas a ideia seria essa. Fala aí, entre o Roberto. menor e o nome do arquivo tem espaço? Tem espaço. Tá. Tem espaço. A ideia é como assim, ó, o LAMP serial recebe esse arquivo jacler.txt. Eu vou conferir de novo, porque eu devo ter digitado alguma coisa errada, então no input mesmo, né? Porque o meu não tá rodando. Uhum. Tá. Fala aí, Lucas. É que no meu aqui ele só funcionou com a função in, né, hífen in, de input. Mas ou esse menor aí recebe o arquivo e não funcionou aqui no meu. Estranho. Você tá no Ubuntu? No Linux, né? Tá. Às vezes tem umas diferençazinhas do Linux. E aí precisa, sim, do IN no final. Mas no próprio manual do LAMPS tem lá a chamada para cada instalação que você fez. Aí tem que dar uma olhadinha lá. Fala aí, Kátia, por favor. Sem desativar o microfone, não dá. Qual a lógica dos espaços no TXT? A lógica dos espaços? A lógica de linha. Tem hora que você pula a linha, tem hora que você não pula a linha. Tá. Se eu fizesse todo mundo seguido. Não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum. Você pula só porque você é o Jacler. Isso, para organizar. Tá?
Poderia colocar comentários aqui no meio, tá? Então, usando o hashtag. Então, sei lá, parte 1 do input. Tudo que tá depois do hashtag não é lido. Tá. Então, aí você organiza. Às vezes você quer botar um cabeçalho bonito. Instituto Militar de Engenharia, Casa do Engenheiro Militar, Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, 1792. Nada disso vai ser lido, né? Que bom. Tá. Cátia Regina de Souza, por aí vai. E lá no trenzinho lá que faz o coloridinho, como é que eu faço fazer as bolinhas igual você fez? Essa parte eu não consegui chegar, não. Eu conseguia, rodei, mas eu não consegui o Van der Waals. Onde é o Van der Waals? Tá, vou mostrar de novo aqui. Só abrir o VMD novamente. Abriu aqui. Graphics. Representações. Aí vai abrir uma janelinha nova. Aí tem aqui método de desenho. Aí tem aqui VDW. Então, Graphics. Deu certo? Kátia? Deu certo? É que eu esqueci de tirar o mundo. Sim, obrigada. Tranquilo. Beleza, maravilha. E outro detalhe também, né? Pelo que você comentou, talvez você não tenha visto, essa forma de apresentar fica numa perspectiva às vezes um pouco estranha. Você tem a opção de mudar aqui a visão para esse ortográfico, tá? Que aí fica com mais cara de cubo a tua caixa de simulação. Isso também Esse ajuda. aí eu consegui, eu só não beleza. consegui achar o Van der Waals. Tá. Tem várias opções possíveis, tá? Você pode... aí, lógico, tem que estudar dentro dos seus interesses. Você pode marcar uma das partículas para acompanhar ela, então colocar uma determinada partícula de outra cor, né? E ver como é que ela vai evoluindo ali no tempo e tal, né? Isso está associado a propriedades como, por exemplo, difusividade, né? Então, é um mundo isso. E o VMD é utilizado também para visualização de biomoléculas, estruturas de DNA, coisas desse tipo, tá? Então, não se limita só a essas aplicações que a gente vai fazer. Na prática, a gente vai usar até pouco o VMD. É mais para a gente entender essa lógica dos ensembles, o que está rolando no sistema e tal, como é que evolui o sistema. E é bonitinho também, né? Vamos combinar que dá uma moral para a gente sair dessa aula de dinâmica molecular, não só apresentando uma tabela, mas com o mínimo ali para você impressionar a sua família no final de semana, né? Eu acho que seus parentes vão ficar muito orgulhosos de você quando você mostrar que você já é capaz de fazer com um ferramental de termodinâmica estatística. Beleza, então, pessoal, estamos já com a hora adiantada. Se não houver objeções, eu encerraria a gravação. E aí daqui a pouco eu faço upload para a gente seguir avante para o nosso próximo encontro na quinta-feira, quando a gente vai começar a ver um novo ensemble muito importante para efeitos práticos de cálculo de propriedades, que é o ensemble canônico relacionado ao acoplamento do sistema com o banho térmico. Ou seja, a gente está pensando num sistema onde a gente vai controlar a temperatura. Fala aí, Lucas, por favor. Nada não, é só porque aqui... Ah, tá. Beleza, então, pessoal. Então, vou encerrar aqui a gravação.